Olá pessoal, sou o professor Eduardo Breviglieri e nós vamos ver agora o sistema de endomembranas, que envolve retículo endoplasmático, complexo de Golgi e lisossomos. Vamos lá? Os sistemas de endomembranas envolvem uma série de organelas, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, lisossomos, com inúmeras funções para a célula. Nós vamos nessa aula relacionar esses sistemas e essas organelas. Então olha lá, primeiro nós temos aqui o retículo endoplasmático rugoso, que é uma rede de membranas, por isso retículo. Essa rede de membranas, quando tem ribossomos aderidos, nós chamamos de retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, ele está logo próximo ali da carioteca, aonde está guardado no núcleo o material genético. O material genético, o DNA, ele vai produzir, RNAs, e esses RNAs então vão sair do núcleo e vir para o citoplasma. O RNA, na verdade, ele pode, por exemplo, se eu tiver que produzir uma enzima que fique na célula, no próprio citoplasma da célula, basta ter o RNA mensageiro ligado ao ribossomo e vai haver o início da formação de uma proteína. Então eu tenho essa proteína sendo formada, existe um vídeo aí no canal de síntese de proteínas que seria interessante que vocês relacionassem. Então nós vamos ter a síntese dessa proteína, ela pode ficar aqui solta no citoplasma. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha uma proteína encarregada, por exemplo, daquele primeiro processo da respiração celular chamada de glicólise. Aquela glicólise é um processo, por exemplo, de respiração celular, aquela primeira etapa, ela ocorre aqui no citoplasma e não dentro das mitocôndrias. Então o que pode acontecer? Esta proteína, essas enzimas, elas são produzidas aqui no citoplasma mesmo e não usam o sistema de endomembranas. Ou seja, essa proteína é produzida, ela vai ficar aqui no citoplasma da célula. Ou, por exemplo, uma proteína que seja produzida para atuar no núcleo. Então ela é produzida através de ribossomos e ela vai voltar aqui para o núcleo. Por exemplo, uma enzima DNA polimerase, RNA polimerase, são enzimas produzidas então no citoplasma apenas com ribossomo e RNA mensageiro e vai produzir uma proteína, por exemplo, que pode ficar aqui no citoplasma, pode ser direcionada para o núcleo, pode essa proteína ser direcionada, por exemplo, para uma organela como uma mitocôndria. Agora, esse sistema de endomembranas vai produzir outros tipos de proteínas. Por exemplo, uma proteína que eu tenha que tirar da célula, uma proteína seria muito grande para sair sozinha pela membrana, ela não conseguiria sair pela membrana. Uma proteína simplesmente sendo produzida no citoplasma, saindo pela membrana, ela não tem como fazer isso. Então ela tem essa proteína que eu, por exemplo, precisasse eliminar da célula, vamos supor que esta seja uma célula encarregada, por exemplo, da síntese de insulina, uma célula beta do pâncreas. O que vai acontecer? Ela vai ter que produzir a insulina nesse sistema de endomembranas para conseguir, através de uma vesícula, ligar esta vesícula na membrana e a hora que ela ligar essa vesícula, contendo então aqui as moléculas de insulina, ela vai conseguir eliminar essa insulina da célula, certo, pessoal? Então, proteínas, por exemplo, que tenham que ser eliminadas da célula, terão que ser produzidas nesse sistema de endomembranas. Assim como proteínas que ficam na própria membrana plasmática. Essas proteínas de membrana plasmática, elas terão também que ser produzidas, essa azulzinha aqui, por exemplo, poderia ser um canal daqueles de membrana, de fazer difusão facilitada, uma bomba, e aqui a gente tem lá uma bomba de sódio e potássio, alguma proteína de membrana, ela também terá que ser produzido nesse sistema de endomembranas. Por quê? Porque quando essa vesícula se unir com a membrana externa, ele coloca essa proteína aqui. Certo, pessoal? Então eu tenho aqui dois grandes exemplos
de proteínas que a célula quer eliminar ou proteínas que estão na membrana que vão fazer parte desse sistema chamado de sistema de endomembranas. Começa tudo com o início do peptídeo, ou seja, o início da proteína que será produzida, ela serve como uma sinalização. Essa partezinha da proteína inicial da proteína, o que ela é feita? Ela faz justamente a ligação do ribossomo com o retículo endoplasmático. E essa proteína, então, quando começar a ser produzida, ela vai ser produzida aqui dentro do retículo endoplasmático. Dentro do retículo endoplasmático vão ser eliminadas vesículas desse retículo endoplasmático que vão se aderir ao complexo de Golgi, a parte mais interna do complexo de Golgi, que também é um sistema de membranas. Esse complexo de Golgi, essa face é chamada de face cis do complexo de Golgi, vão se ligar então justamente às vesículas de proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Esse complexo de Golgi, então, é um conjunto de membranas que formam como se fossem pacotes, e esses pacotes vão se acumulando. E detalhe importante, muitas dessas proteínas, elas podem ser modificadas aqui no complexo de Golgi. Podem sofrer adição de carboidratos, podem sofrer curvaturas diferenciadas. Então eu vou ter muitas vezes modificações que a gente chama inclusive de modificações pós-traducionais. Lembra que a síntese de proteínas tem uma parte chamada de transcrição, que é quando o DNA forma o RNA, e a produção da proteína é chamada de tradução. Então essa modificação da proteína que está acontecendo, por exemplo, aqui no retículo, no complexo de Golgi, ela é chamada de modificação pós-traducional, ou seja, que ocorreu após a tradução, após a formação da proteína. Essa proteína então vai ser armazenada e esse complexo de Golgi pode liberar vesículas. Essas vesículas são liberadas normalmente por algum mecanismo de sinalização celular. Como assim? Existe uma série de hormônios, uma série de modificações que dizem para a célula: ei, agora vai e elimina essa vesícula dessa face mais externa do complexo de Golgi, que daí vai ser chamada de região trans do complexo de Golgi, aonde vão ser liberadas vesículas. Essas vesículas podem ser, por exemplo, vesículas que nós chamamos de vesículas de secreção. A vesícula de secreção, então, vai ser liberada, vai se unir na membrana e ou vai expor as proteínas na membrana ou vai liberar uma proteína. Certo, pessoal? Então eu tenho aqui uma chamada vesícula de secreção. Outra vesícula muito importante, liberada do complexo de Golgi, nesse chamado sistema de endomembranas, são os chamados lisossomos. Os lisossomos, eles são, na verdade, ricos em proteases, em proteínas que servem para digerir, e essas proteínas não podem ser produzidas normalmente e ficarem soltas no citoplasma. Então elas são produzidas no retículo endoplasmático, armazenadas no complexo de Golgi e liberadas através de vesículas chamadas de lisossomos, certo? Então esses lisossomos, na verdade, eles são estruturas que vão conter enzimas digestivas, e um detalhe bem interessante desses lisossomos é que essas enzimas que tem aqui dentro, elas são enzimas que funcionam num pH algo em torno de 5. Lembra que cada enzima tem um pH específico. Essas enzimas aqui funcionam num pH um pouco ácido. Na verdade, o que acontece? Quando a gente quer ativar essas enzimas, a gente tem nesse lisossomo bombas, que são chamadas bombas de prótons, que colocam H+ para dentro do lisossomo e tornam essas enzimas ativas. Por quê? Porque normalmente se um lisossomo ou outro se romperem na célula, não vai gerar normalmente uma lesão celular. Normalmente essas enzimas se tornariam inativas porque o pH aqui do citoplasma é maior do que 5 e essas enzimas se tornariam inativas. Teria que ter uma liberação muito grande de lisossomos
dessas proteases e uma alteração do pH dessa célula para que ela sofresse então uma morte gerada por esses lisossomos, certo? Então, nós vamos ter esses lisossomos com essas enzimas digestivas que podem, por exemplo, degradar uma série de moléculas. Por exemplo, quando a gente fala algumas moléculas, como por exemplo o LDL é uma estrutura grande, lembra? Porque ela é uma lipoproteína. Essa lipoproteína vai ter receptores específicos, vamos supor que essa célula seja uma célula adiposa, e eu tenha o LDL, a lipoproteína, que é a estrutura que transporta lipídios e proteínas, ela vai ter um receptor específico que vai ligar esse LDL. A hora que esse LDL se liga, ele vai fazer um processo contrário desse, ou seja, ele começa a sofrer uma invaginação e coloca essa estrutura para dentro da célula. Dentro da célula, esse LDL vai sofrer degradações. Então vai ser o caminho contrário dessa vesícula de secreção, é algo que está entrando. Assim como o processo de fagocitose, só que fagocitose é com estruturas muito maiores, com bactérias, com vírus, normalmente efetuadas pelo nosso sistema imune ou por protozoários, né? Eles na verdade podem, normalmente a gente vai ter nos glóbulos brancos. Alguns tipos de glóbulos brancos podem ter estruturas de reconhecimento de um corpo estranho, por exemplo, de uma bactéria, e podem fazer emissão de pseudópodos, com proteínas citoplasmáticas, e faz a emissão de pseudópodos e fez o que a gente chama de um fagossomo, porque foi feito um processo de fagocitose. Esse fagossomo vai se unir com o lisossomo, e o lisossomo, quando tiver então o seu pH alterado, ele vai ativar as enzimas e vai degradar essa bactéria, esse corpo estranho, nesse processo chamado de fagocitose. É um processo também chamado de heterofagia. Por quê? Porque essa célula está degradando um corpo estranho. Cuidado que pode existir um outro processo chamado de autofagia. Por exemplo, se eu tenho mitocôndrias em excesso numa célula, elas podem ser envolvidas por membranas do retículo, e quando elas forem envolvidas por membranas do retículo, elas vão funcionar exatamente como esse vacúolo aqui, ou seja, elas envolvidas vão se unir com o lisossomo e vão ser digeridas, por isso um processo chamado de autofagia. Certo, pessoal? Tranquilos então? Esse sistema de endomembranas envolve muita coisa dentro da célula, né? Então, um grande abraço e até a próxima.